Mateus capítulo 7. Versículo 9 e 10. Aliás, 9, 10 ao 12. A partir do versículo 9 até o 12. Nos diz Jesus: e qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Podemos sentar. Aqui Jesus faz uma referência ao homem natural. Jesus faz referência ao homem com as suas falhas, e também ao homem mau, que mesmo sendo mau, ao anseio do seu filho, ele atende. Jesus faz essa colocação para pessoas que já conheciam a Deus. Aqui Jesus está falando para uma multidão nesse sermão do monte a respeito de Deus, o Deus que eles conheciam. Jesus não estava falando para incrédulos que não conheciam esse Deus. É verdade que aquela multidão, embora conhecesse a Deus, porque era povo de Israel, mas nem todos estavam atendendo a Deus. Embora tivessem eles nos seus rituais que a lei prescrevia, mas mesmo assim eles ainda estavam em desobediência a Deus. E no meio daquela multidão havia sim os homens maus, mas estes homens maus também, eles sabiam atender a necessidade dos seus filhos na hora da fome. A pedra que Jesus se refere aqui eram aquelas pedras no tempo de Jesus que tinham a aparência de pequenos pães ou bolos. E estas pedras, com estas aparências, deram origem a esta ilustração. Bem como também a serpente. Ao invés de um peixe, uma serpente. Porque talvez
seja a serpente de gosto similar ao peixe. Assim é a opinião daqueles que têm comido serpente, mas dificilmente agradam ao paladar da maioria. Jesus, nessa ilustração, ele estava fornecendo encorajamento à oração, por causa da objeção daqueles que supõem que Deus não responde de maneira alguma, ou que, ainda que responda, não dá aquilo que lhe pedimos. E Jesus diz: se vós, sendo maus, se vós que desobedecem a Deus, mesmo conhecendo a Deus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que ouve a oração. O nosso Deus é o Deus que ouve a voz do clamor de todos quantos o buscam. Glória a Deus, Jesus. O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que fala e é também um Deus que responde. Amém. Glória a Jesus. E Jesus está falando no Sermão do Monte exatamente a respeito deste Deus. Existem milhões de deuses que são invocados sobre a terra. Quando alguém diz que está adorando a Deus, está servindo a Deus, essa pessoa não está dizendo absolutamente nada se ela não tem a definição do seu Deus. Este Deus é o Deus vivo, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Aleluia. Nos nossos dias atuais, em que a ciência se multiplica de conformidade à palavra de Deus, quando o profeta Daniel inquiriu a Deus a respeito do final dos tempos, Deus disse a Daniel: sela o livro, Glória a Deus. sela. Glória a Deus. Porque Daniel, a ciência se multiplicará. Amém. Um dos grandes sinais dos últimos dias é a multiplicação da ciência. E hoje nós podemos contemplar as maravilhas das descobertas da ciência. Inclusive, a ciência brasileira é destacada no mundo todo. Uma ciência que é reconhecida, embora os parcos recursos que é investido na ciência, mas a nossa ciência, ela se destaca. O povo brasileiro tem a dádiva e a bênção desse Deus. Amém. Aleluia. E Deus tem propósito. Glória a Deus. Nisso nós vemos que nós, como igreja de Cristo, que reconhecemos este Deus como o Deus controlador de todas as coisas. Nada, absolutamente nada acontece no mundo sem
querer deste Deus. Amém. É este Deus quem controla todas as coisas. Nada, absolutamente nada acontece sem a permissão deste Deus, porque a palavra de Deus está em cumprimento no mundo. E quem conhece essa palavra e olha diariamente os noticiários, os acontecimentos, está sabendo que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. O maior e grande sinal que existe por parte de Cristo, a promessa de Cristo, e que a igreja até os dias de hoje tem permanecido é por esta promessa: eu voltarei, disse Jesus, voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. A igreja estará junto com Cristo. Essa é a grande promessa. Por isso que precisamos buscar em Deus e na sua palavra a bênção para a nossa vida. É por isso que precisamos nos mobilizar, mover, para fazer com que o nome do Senhor Jesus seja o nome sobre todos os nomes, para que o nome do Senhor Jesus seja louvado, seja glorificado, seja engrandecido, e cada alma que podemos colocar aos pés de Cristo, o que disse o Senhor Jesus, há uma grande festa lá no céu. Porque uma alma, disse Jesus, vale mais do que o mundo todo. Glória a Deus. Você é uma vida preciosa. Aleluia. Jesus pagou um alto preço para me remir e para te remir, Glória a Deus. e para remir a todos os pecadores, o mais vil dos pecadores. Jesus se ofereceu por ele, e a maior prova estará no Calvário, quando Jesus crucificado, um ladrão à esquerda, o outro à direita, e Jesus substituindo também Barrabás, que também era ladrão, e certamente o pior deles, porque Jesus estava